Aqui hoje, na nossa conversa no Visão Crítica, nós somos com o deputado Kim Kataguiri, deputado federal por São Paulo pelo União Brasil, e a mestra em políticas públicas, Luana Tavares, que já esteve conosco. Você lembra que já esteve conosco, e o deputado Kim também. Começaria com a Luana. Luana, eu vou fazer uma pergunta meio óbvia, pode parecer óbvia, mas o curioso é que a gente entra mês, sai mês, entra mês, sai mês, entra semestre, sai semestre. A impressão que dá para muitos é que nós estamos discutindo a mesma coisa. Ou seja, é uma espécie de crise da representação política no país. Nós somos um país que a cada 2 anos temos eleições, o que é um mérito num país marcado pelo arbítrio. Isso é uma vitória da Constituição de 1988, né? Ora são as eleições locais, ora as eleições gerais. Nós nunca tivemos uma sucessão tão grande de eleições como temos desde 1988. Então, esse é o lado positivo. Porém, há sempre uma crítica de que a representação política, de alguma forma, ela está descolada do cotidiano da vida da cidadã ou do cidadão. Eu passo para você, Luana. Essa crise, ela existe? E se ela existe, qual é o caminho para a gente superá-la? Perfeito, professor. Boa noite para o senhor. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui no Visão Crítica mais uma vez. Cumprimentar também o Kim Kataguiri e a todos que nos acompanham. Bom, sem dúvida nós temos uma crise. É evidente que a sociedade ela vem demonstrando o desejo de mudança, o desejo de respostas mais concretas para os problemas que a gente tem no cotidiano e para questões que hoje não tem uma representatividade ou uma cobertura, né, um retorno claro para a sociedade em termos de resultado. Quando a gente olha aí o histórico das últimas eleições, a gente teve praticamente plebiscitos, né? Onde a gente estava ali trabalhando com a exclusão de um nome, o voto em um nome em detrimento de outro que não se queria para assumir a presidência, por exemplo, do país, que foram as eleições aí desde 2018, 2022, a gente viu se acentuar esse processo de divisão e de insatisfação, né? Se a gente lembrar, puxar um pouquinho aí na memória desde ali 2013, quando a gente teve as manifestações, foi um momento em que a sociedade, não só no Brasil, em outros países também do mundo, mas aqui especialmente, a gente teve um processo de ativismo mais claro da sociedade, né, de atores que antes não se manifestavam, indo para as ruas. Naquela época era o ponto, né, da discussão eram uns 20 centavos do transporte, mobilizou as pessoas a saírem de casa, e isso acabou gerando ali um processo de mudança na relação do eleitor com o seu eleitorado, né, com os seus mandatários, os seus candidatos, em colocar as suas manifestações de uma forma mais ativa, saindo às ruas, o que até então a gente não tinha, né, não via aí desde a redemocratização dessa magnitude, e também mobilizou vários grupos a tentarem representar ou tentarem colocar as suas reivindicações de forma mais ativa. E aí vários movimentos surgiram por conta disso, movimentos que culminaram em uma atuação de posições políticas, Movimento Agora, Movimento Acredito, próprio MBL, outros movimentos que se fortaleceram, né? Indo para as ruas, se manifestando, indo para as redes sociais, e a partir daí também essa relação do eleitor com os seus candidatos e os mandatários mudou também, porque a gente teve aí as redes sociais que começaram ali a gerar também um outro canal de comunicação, um canal de prestação de contas e também de pressão, de reivindicação, de cobrança da sociedade com os seus eleitos ali, os seus políticos ou candidatos durante as eleições. Então, em 18 a gente acentuou esse processo. E as eleições nacionais, como a gente se aproxima agora em 26, começaram a mais parecerem plebiscitos do que, de fato, as pessoas irem ali buscar por um cenário, né, um voto de convicção, né, e mais um voto útil em muitos momentos, que acabou culminando em candidaturas que não representaram a maioria da população, que não conseguiram, após a eleição, por mais que tivesse ali, né, um resultado de divisão clara da sociedade, não conseguiu, depois da eleição, né, uma coisa é você ter um processo eleitoral onde
há uma divisão clara da sociedade e no momento em que esses mandatários assumem, conseguir unir a sociedade novamente e fazer com que essa governabilidade aconteça, com que você consiga responder às demandas da sociedade. Isso não aconteceu, tanto em 18 quanto em 22, e a gente caminha para um cenário parecido nesse momento. Então, sim, há uma crise. Em relação a caminhos para essa crise, né, é um momento em que a gente precisa que os políticos, cada vez mais, os candidatos, eles estejam próximos da sociedade, né, entendam essa mudança de comportamento. Eu falei aqui das redes sociais, mas outros componentes dessa comunicação da sociedade e a forma como a sociedade hoje vive, né? A gente mudou completamente o perfil desse eleitor e os políticos, os candidatos não acompanharam essas mudanças, tanto no ponto de vista de comunicação quanto de entregas. Então, o que a gente vê ainda é uma política tradicional muito prevalente, né? Muito forte. A gente sabe que há uma busca pela renovação e isso passa por uma educação política maior da sociedade para que a gente tenha um voto mais crítico, uma atuação cívica que fuja um pouco desse pêndulo, né, de tirar alguém do mandato ao invés de ir lá e realmente ter uma candidatura que se defenda. Então, no curto prazo, professor, o que a gente vê é que ainda a gente mantém esse cenário, né? 2026 está muito próximo e a gente vê ainda essa indefinição em um cenário polar, né, entre Lula e Bolsonaro e, óbvio, um caminho e um espaço enorme para que a gente capture esse sentimento ainda de insatisfação, de crise de representatividade e traga nomes que realmente sejam competitivos e consigam dialogar nesse novo ambiente, nessa nova forma de se comunicar e perfil comportamental da sociedade para a gente dar um passo mesmo como país e sair desse atoleiro que a gente se meteu, né, e sem propostas, sem propósito para esse eleitor ir às urnas com vontade, com convicção.